mais um episódio do Projeto 230. Hoje, na Casa da Democracia Portuguesa, vamos estar à conversa com Clara de Sousa Alves, deputada do Partido Social Democrata e eleita pelo Círculo Eleitoral de Bragança. Bem-vinda, Clara. Muito obrigada, bem-vindos vocês. Para começar, temos aqui um desafio. Eu lhe pedir para me dizer 2 verdades e uma mentira, e o desafio também é partilhado, e eu tenho que adivinhar a mentira. Ok, então, vivo numa aldeia com 11 habitantes, aprendi mandarim e sou filha única. Viver numa aldeia com 11 habitantes é muito específico, por isso eu vou dizer que é verdade. Certo, chama-se Sardão. Aprendi mandarim, seria espetacular, eu vou dizer que é verdade. Certo. Portanto, a mentira é filha única. Exatamente, tenho um irmão mais velho. Muito bem, Bárbara. E agora, só em jeito de provocação, quantas vezes é que já foi confundida com a Clara de Sousa ou com a Clara Ferreira Alves? Inúmeras. Ainda falta uma terceira, que é Clara de Sotomayor, mas já aconteceu. Porque a verdade é que Claras havia muito poucas e era fácil haver confusões e de repente agora há um boom de Claras e é muito mais fácil também. Portanto, nesta 16ª legislatura, que é a sua primeira, e sendo que nasceu no último ano da geração millennial, é uma das mais jovens deputadas da Assembleia da República. A minha primeira pergunta é: porquê entrar no mundo da política jovem e porquê o interesse pelo Partido Social Democrata? Olha, são 2 perguntas muito fáceis e que me levariam a estar aqui a tarde inteira a conversar, portanto eu vou tentar resumir. Porquê envolver-me na política? Acho que foi um bocadinho aquela pergunta básica, se fui eu que escolhi a política ou se foi a política que me escolheu. A minha verdade é que eu fui entrando na política sem dar conta. E isto aconteceu no momento em que eu tive que sair da Alfândega da Fé, que era o meu concelho, para estudar Direito, ingressei em Direito no Porto e de repente começava a notar algumas diferenças com os meus colegas da minha turma em assuntos abismais, desde os fins de semana, os finais de dia, e portanto isto começou a gerar em mim uma certa revolta e portanto foi aí que eu decidi juntar-me à política de forma mais ativa, nomeadamente através da JSD e no fundo para lutar pelas causas do interior, porque notava que realmente havia uma grande discrepância entre as pessoas que vivem no litoral e eu que vivia no interior e tinha que fazer 2 horas de autocarro, os meus pais tinham que me ir buscar e tinha que andar mais 40 minutos de carro para chegar a casa, enquanto que os meus colegas iam à praia e chegavam a casa em 10 minutos de metro e eu tinha algumas dificuldades e isso foi o papel foi o fator mais importante que me levou a juntar-me à política. O PSD veio antes, talvez no meu 9º ano, nas aulas, talvez 10º, nas aulas de História, em que eu tinha um professor que não estava ligado politicamente ao Partido Socialista, mas que toda a gente conhecia aquilo que eram as suas opiniões e ele dava conta que a aula passava a ser uma discussão entre mim e o professor e a uma certa altura cheguei a casa e disse: isto não é normal, e eu passo as aulas de História a discutir com o professor. E em conversa, claro que a política sempre foi um fator presente em casa, não é? Até através das notícias, política é tudo, não é? São todas as decisões que implicam a nossa vida. Já havia uma inquietação. E na altura o meu pai disse-me: olha, então se calhar é a altura de perceberes onde é que tu te inseres. E foi esse raciocínio que eu fiz autonomamente e depois lembro-me perfeitamente que no jantar cheguei, sentei-me e disse: já descobri. Mas escolheu logo a JSD? Não. Ou seja, eu identifiquei-me desde muito cedo, na altura, nas aulas de História, com o Partido Social Democrata e com aquilo que era a ideologia do PSD, mas não me juntei à JSD. Enfim, eu vivo num concelho muito pequenino, onde a política é feita de forma muito diferente e não optei por não me juntar logo à JSD, até porque ela nem sequer existia. Depois ela foi reativada e juntei-me posteriormente, já estava na faculdade, estaria do 1º e 2º ano do curso de Direito, quando decidi, não, eu tenho a obrigação de tentar fazer alguma coisa para melhorar a vida das outras pessoas que, como eu, sentem na pele as verdadeiras diferenças entre viver no interior e viver no litoral. E dessa inquietação e do contacto até com o professor que acabou de referir, partiu daí a vontade de ser advogada e simultaneamente professora universitária? Talvez, mas de forma muito inconsciente, porque eu inicialmente optei por Humanidades, mas a páginas tantas decidi que queria ser médica veterinária, porque sempre gostei de animais, sempre convivi e lidei muito com animais, até na minha família, e portanto fazia equitação, sempre me relacionei muito com o mundo animal e portanto no 10º ano escolhi Humanidades e depois disse, não, eu se calhar quero ser médica veterinária, comecei a pensar em fazer os exames específicos para veterinária e no 12º ano tive assim um momento de reflexão
e naquele momento da escolha e de ponderar medicina veterinária ou direito, porque, enfim, também estive sempre relacionada com o mundo do direito, a minha mãe trabalhava no escritório de solicitadores, o meu padrinho era solicitador, fui muitas vezes ao tribunal, conhecia as pessoas que lá trabalhavam e, portanto, acho que isso de alguma forma se incutiu no meu subconsciente. Então qual no foi a momento sua da ordem? escolha, foi direito, só. Só? Só. Que engraçado. E, curiosamente, foi direito em Lisboa. Eu costumo contar isto muitas vezes, porque na altura da decisão perguntei aos meus pais, não é, naturalmente, o que é que deveria ser a minha primeira opção, e os meus pais disseram, é um processo que é teu, que tu vais gerir, nós não queremos ter interferência rigorosamente nenhuma. E eu comecei a pesquisar e cheguei à conclusão que queria vir para Lisboa. E na altura saíram as colocações, e, como é evidente, eu fui colocada em Lisboa. E, portanto, sentei-me à mesa e disse, bem, fiquei em Lisboa, agora precisamos de ver opções, casas, etc., a viagem. E, de repente, comecei a pensar, bem, eu tenho 7 horas e meia de viagens de autocarro, eu não vou poder vir os fins de semana todos a casa, eu sou muito ligada à minha família e, portanto, isto iria ser um processo muito doloroso, então comecei a ver alternativas para ficar mais próxima de casa, e daí ter surgido o Porto, e daí o facto de eu ter entrado já em outubro, já depois da terceira fase, porque depois este processo de decisão e de autorreflexão, e devo ir e não devo ir, e como é que vai ser, e as dificuldades, acabaram por me levar ao Porto para ficar mais próxima de casa. Portanto, outra inquietação de estudantes deslocados, não é verdade? Tal e qual. E dentro do direito, o que é que a mais fascinou e qual é que foi a área que para si é a sua preferida? A minha preferida, eu tenho 2 áreas preferidas. Tudo o que é o ramo de direito privado, que foi sempre a minha paixão na universidade, sempre, desde o primeiro dia, a minha primeira cadeira que eu genuinamente gostei foi a Introdução ao Direito. Era super difícil, mas deu-me um gozo, foi aí, acho que a primeira vez na minha vida que eu gostei de estudar algo não é uma escolha comum. Não é, de todo. Daí, depois de ter encaixado o meu percurso académico muito mais para a via do Direito Civil. Depois, digo que tenho outra área na qual eu me identifico muito, porque quando ingressei no estágio da Ordem, ingressei num escritório e fui colocada no Departamento de Direito Laboral. Eu pensei, bolas, Direito Laboral nem era uma coisa que eu tivesse adorado, especialmente na faculdade, não sei o que é que eu vou fazer, isto vai correr mal, eu não vou gostar. E de repente, nos primeiros meses, o escritório estava num processo de reorganização e nos primeiros meses eu fiz um bocadinho de societário, fiz civil, e depois, a certa altura, comecei a fazer só laboral. E comecei a gostar. Comecei a avançar, comecei o meu próprio processo de autonomização na área do laboral. Talvez por ter o caráter social? Tal e qual. Porque a área do direito laboral na faculdade é dada de uma forma um bocadinho desligada daquilo que é a realidade, técnica, daquilo que são sim. as preocupações dos trabalhadores, mas também daquilo que são as preocupações das empresas. E acho que o contacto com o mundo prático fez-me abrir os olhos para essa realidade, não é? Para a realidade do mundo do trabalho, de uma forma pura e dura, tal como ela é. E, portanto, na prática, eu não me vejo a fazer outra coisa senão direito de trabalho. Aliás, eu quando vim para a Assembleia, disseram, tens que escolher a ordem de preferência das comissões. E disse, esse é trabalho. Curiosamente, não fiquei em trabalho. Não, falar sobre isso. Depois, mas sim, na prática adoro direito de trabalho, academicamente também, mas academicamente, aliás, porque, enfim, dou aulas, tudo ligado ao direito civil também. E como já falamos aqui, portanto, já tinha uma inquietação até da parte dos estudantes deslocados, do Distrito de Bragança, e a minha questão prende-se com... Apresentou há relativamente pouco tempo uma moção no 42º Congresso do PSD com o título Region, ativar as regiões de ligar Portugal, com vista à reforma do sistema político e também eleitoral. E eu passo aqui a citar por ser necessária uma mudança significativa na organização territorial e na forma como as políticas públicas são desenhadas e implementadas. Eu tenho 3 questões quanto a este tema. A primeira é, deu aqui exemplos de sucesso as comunidades autónomas da Espanha e o sistema federal alemão. E a minha pergunta é, seriam as regiões administrativas previstas na CRP, não concretizadas, uma solução? Se calhar vamos perguntar a pergunta do que dizer as 3 de uma vez. Sim, a regionalização foi um processo que para mim ainda não está completamente maturado. O meu objetivo com apresentar essa moção foi
levar o partido a pensar num problema que temos, que é o interior, que é a desertificação e envelhecimento da população, e é um tema que não podemos ignorar, que temos que discutir e debater. E apresentei a regionalização não como aplicação imediata e vamos aplicar e vamos começar a reorganizar-nos administrativamente, mas vamos perceber qual é que é a melhor solução. Uma coisa que nós conseguimos concluir, sem qualquer dúvida, é que o sistema atual está a falhar. E, portanto, se está a falhar, não há nenhuma caixinha mágica de onde saia uma solução que resolva o problema, porque isso não existe. E, portanto, se está a falhar, então se calhar é melhor começarmos a debater e a discutir outros sistemas que venham trazer melhorias significativas ao interior, mas no fundo acaba por ser Portugal inteiro. E, portanto, nessa medida envolve um processo de reflexão maior, não é só meu, é do partido, é das pessoas, por daí eu ter lançado o REP, se calhar um novo referendo era útil agora para voltarmos a pensar sobre o assunto. E, a propósito até do sistema eleitoral, que mudanças é que acha que seriam absolutamente necessárias? Bem, no que diz respeito ao sistema eleitoral, também é outra reflexão que devemos fazer, porque a verdade, e todos nós sentimos isso, as pessoas estão muito desligadas da política, deixaram de se rever na política, na forma tradicional como a política funciona. E eu sinto isso, por exemplo, todos os fins de semana quando vou a casa. Antigamente havia muito aquela mensagem que passava das pessoas dizerem eles foram eleitos deputados, vão lá para Lisboa, depois não querem saber, nunca mais aparecem. E a verdade é que o que se nota é que há um desligamento muito grande entre quem vota e quem representa. E isso tem que ser mitigado. É mitigado através de uma reflexão e de uma alteração do sistema eleitoral de forma a aproximarmos estas duas vertentes, mas também tem de resultar de um processo nosso próprio. Uma das alternativas que eu encontrei foi remodelar e arranjar aqui uma forma na via digital para chegar às pessoas e para mostrar às pessoas no fundo, aquilo que eu faço durante a semana, e comecei a fazer publicações regulares no Facebook, porque as pessoas do Distrito de Bragança utilizam muito o Facebook, mas no Instagram também, nas redes sociais no geral, e comecei a expor aquilo que era a minha semana. E se inicialmente eu ainda tinha algum receio e fui muito devagarinho perceber qual era o feedback, se há um dia em que eu me atraso a publicar o resumo da semana, as pessoas dizem, então tu, esta semana, tu não vais publicar, não vais dizer. E, portanto, noto isso como uma aproximação às pessoas e acho que, lá está, é um processo que tem de ser feito individualmente por nós, não é? No fundo, pela classe política, que tem que começar a pensar de que forma é que se pode aproximar das pessoas, porque no fundo nós estamos cá para resolver o problema das pessoas. E agora tem a função, portanto, de deputado da Assembleia da República. Este tema ainda se mantém na agenda? Como assim? Enquanto deputado da Assembleia da República, claro. Este tema da regionalização ainda se mantém? O tema da regionalização há de se manter sempre. Eu acho que o que se deve manter não é o tema da regionalização, acho que é o tema do interior. E a verdade é que o tema do interior é um tema do país. No fundo, há 80% do território que é interior e que está-se a degradar dia para dia e, portanto, acaba por ser um problema também nosso. Eu costumo dizer que o problema das cidades, se calhar, resolve-se com a resolução do problema do interior e, claro que sim, o interior deve ser um tema presente sempre na agenda política. Sempre. Muito bem. Integra as comissões parlamentares de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e a Comissão Parlamentar Eventual para o Acompanhamento Integrado da Execução e Monitorização da Agenda Anticorrupção, como suplente também o PRR, e Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Isso mesmo. A minha questão é, sendo uma das mais jovens deputadas à AR, que impacto é que tem para si integrar a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto? E a minha segunda questão é, faz sentido existir um Ministério da Juventude? Claro que sim. Repare, não é por eu ser jovem que devo integrar a Comissão da Juventude. Integrei-a, no fundo, por opção e porque acho que faz todo sentido. Mas a Comissão da Juventude não se esgota na juventude. É a juventude, é a cultura, é a comunicação social e é o desporto. Eu, a primeira vez, já disse, é a primeira vez que eu sou deputada e quando vim para a Casa da Democracia não sabia muito bem como é que isto ia funcionar, como é que as próprias comissões funcionam e a verdade é que tudo o que diz respeito às políticas numa respectiva área setorial são preferencialmente debatidas na própria comissão. E a juventude é um tema central, porque nós temos um problema enorme
quer a saída de jovens, quer os jovens NEET que nem trabalham nem estudam, e temos aqui um problema enorme porque o desemprego jovem também tem estado a aumentar, e nós, aliás, este Governo tem mostrado isso, que a juventude está no centro das políticas públicas, e a Comissão da Juventude serve para acompanhar também aquilo que são as preocupações da juventude. A Assembleia da República é a casa da democracia, onde estão representadas todas as pessoas, e todas as pessoas incluem também os jovens, e portanto os jovens têm de se sentir representados, e não se sentem representados só porque está aqui uma pessoa jovem a acenar e a sorrir, é porque realmente está a fazer alguma coisa para a juventude e para melhorar os problemas da juventude. E esta minha resposta vai de encontro à necessidade, claro, do Ministério da Juventude, e mais, do Ministério da Juventude, que tem uma ministra jovem, e portanto também ela está muito sensível àquilo que é a realidade dos jovens, à nossa realidade do dia a dia, aos problemas, às preocupações, aos anseios, e isso faz toda a diferença, e acho que já se nota, acho que as pessoas já reconhecem que está a haver um grande esforço para reverter aqui alguns problemas que a juventude passava. Certo, passamos então para o próximo segmento, mais leve. Ok. Portanto, vou dizer 2 palavras, tenho que escolher uma. Ok. Humildade ou ambição? Humildade. Cães ou gatos? Ai, é difícil, tenho muitos cães e muitos gatos, mas cães. Quantos cães é que tem? 10? 10. Certo. Já, sim. Bom, então nota. Tenho 2 gatas, portanto. Então percebe-se, sim, percebe-se a resposta, sim. Sá Carneiro ou Cavaco Silva? Sá Carneiro. Campo ou cidade? Campo. Camões ou Sofia? Camões. Sagres ou Superboc? Ai, é difícil. Superboc. Agora aqui um segmento de perguntas rápidas. Se pudesse escolher onde seria o próximo dia de Portugal, que localidade seria? Bragança. Vai fazer uma viagem ao seu destino favorito, terá que programar tudo, mas tem que levar consigo uma pessoa de um outro partido. Quem é que escolhia? De um outro partido? De um outro partido. Talvez o Rui Tavares. Que escolha interessante. Alguma vez foi ao Avante? Não. 230 ou 180? 230. Uma figura histórica que a inspira? Histórica, talvez Thatcher, pela resiliência, pela perseverança. Não sei se podemos considerar a Ursula von der Leyen como histórica, mas acho que para mim é uma referência enquanto mulher, enquanto mãe de uma família grande. Sim. Um livro? Muito difícil. Eu estive lá, foi o último que li. Muito bem. E agora, palavras soltas, ou seja, vou dizer uma palavra, tem que ser a primeira coisa que vem à cabeça. Isso é complicado, é perigoso. É mais fácil do que parece. Círculo de compensação? Uma preocupação. Língua mirandesa? A segunda língua oficial de Portugal. Cultura? Identidade. Social-democracia? Justiça. Referendo? Necessária. PRR? Complexo. Desporto? Uma realidade. Prospecção mineira? Perigo. Regionalização? Uma preocupação. Corrupção? Um problema. Compromisso? Uma prioridade. Principalmente para quem está na política. Portugal numa palavra? Esperança. E que mensagem gostaria de deixar aos portugueses? A mensagem de que todos podemos ambicionar um país igual. Muito obrigada, Clara, foi um prazer. Isto é muito curtinho. Muito bem. Obrigada a todos. Sigam-nos nas redes sociais para mais episódios.